Oi pessoal, aqui é o Rodrigo do Kitnet HQ e hoje eu trago para vocês um tarugo editado pela editora Veneta chamado Cuspa Três Vezes, do Davide Reviati, porque como ele é italiano, acho que é Davide Reviati, ou às vezes lá na Itália também as pessoas querem colocar um nome e não sabem escrever direito, sabe? E daí acaba fazendo essas coisas, não sei dizer. Eu sei que é um tarugo, ele tem 570 páginas, 565 páginas, né? Gigantão, mas você lê ele rapidão, assim, sabe? Não é um quadrinho demorado de ser lido. Nesse sentido, ele lembra algumas coisas do Craig Thompson, sabe? Que é uma coisa mais grandona, que dá pra ficar de boas, assim, né? E esse Cuspa Três Vezes é uma história de um cara chamado Guido, né? Que é um moleque. Tem horas que ele é mais novo, mas basicamente, na maior parte da história, ele é um cara do ensino médio, assim, um adolescente, meio revoltado e tal. Você tem uma questão que o próprio livro coloca, que não é exatamente a realidade que está acontecendo aqui. Tem muito de realidade, mas já no começo já aparece ele, que é um neném, né, uma criancinha, em cima de uma pantera que vai entrar no rio. Tem uma outra hora que o Guido vai vomitar e saem gaivotas. Então tem uma certa mistura entre o real e a imaginação. O desenho é muito legal, né? Muito legal mesmo. O bom no livro desse tamanho é que eu posso mostrar várias coisas sem dar nenhum spoiler, né? Porque com todo esse tamanho. Então é uma técnica meio bico de pena, assim, que além de casar com o álbum, é muito bonito. Assim, você pode ficar olhando um tempão e tal. Falando um pouquinho sobre a história, ela é a história, como eu já disse, do Guido, que é um vagal da escola, que reprova de ano, que reprova por falta, que só pensa em beber, e que tem o melhor amigo dele, que é o Grisou, né? É o melhor amigo de infância, assim, que é ainda mais delinquente do que ele. Delinquente nesse sentido, né? Não que eles vão matar alguém ou sei lá, fazer qualquer coisa assim. Mas são os caras que matam aula, que fazem pequenos furtos, pequenos escambos, pequenos esquemas, e eles desprezam, e daí tem uma relação muito complexa, a Loreta. Loreta é uma cigana. E daí, quando entra esta personagem, a gente descobre que esse livro aqui, apesar de estar falando dos dois moleques, que diga-se passagem, tem uma relação extremamente bem construída. Esse Reviati fez uma... não, assim, você entende por que o Guido é amigo do Grisou e vice-versa, mesmo eles tendo muitos embates ao longo da história, você entende, porque é muito bem construído, né? E na hora que aparece essa Loreta, que é uma cigana, você entende que o livro é mais do que sobre os dois rapazes. Ele é muito sobre o preconceito aos ciganos na Europa. E isso é bem interessante, né? O livro ele fala um pouco... Agora eu não me lembro que época que ele se passa, mas é ali pela década de 70. Então, assim, preconceito muito aflorado contra os ciganos, e é um preconceito, assim, que ora ele é explícito, ora ele é implícito, mas de qualquer maneira é um preconceito que já é cultural, sabe? Uma coisa que não... insidioso, assim, que a pessoa, o jovem, no caso, o Guido ou o Grisou, não consegue nem combater esse preconceito, nem se eles quisessem, né? Então isso é muito interessante, assim. E claro, essa menina Loreta que aparece, ela tem, não é explicado direito, mas ela tem algum tipo de distúrbio mental, que faz com que ela também seja uma personagem complicada. Então já existe o preconceito estrutural contra o povo dela, os ciganos, que não ficam em casas, porque o governo deu casas para eles, e esses vagabundos ficam morando lá fora, porque eles não conseguem parar. Então, isso é muito preconceito. Daí que eles até falam
sobre a Segunda Guerra, né? Que tem um momento em que os ciganos e os judeus são perseguidos e são mandados para o campo de concentração. Quando acabou a guerra, os judeus saíram como os coitados da história e como o povo que, obviamente, foi massacrado, né? Então os judeus saíram como, poxa, olhem para este povo e vamos dar uma terra para eles, vamos ajudar o povo judeu. Super bom, mas ninguém fez isso com os ciganos, né? Então, assim, o que o livro prega, digamos assim, é que você teria que ter feito isso com ambos, né? Então é super justo que os judeus tenham a sua terra e é super justo que os ciganos também tivessem, né? Então, assim, de qualquer forma, é bastante sobre isso, né? Tanto que, em vários momentos, eu não sei aí onde você está assistindo, mas aqui em Curitiba, quando você era criança, tinha o Homem do Saco. Então, ó, faça dever, senão o Homem do Saco vem te pegar. Não fique na rua, senão o Homem do Saco vem te pegar. Sabe essas assombrações para aquietar a criança? Nessa época, lá na Itália, era os ciganos. Ó, faz a lição, senão o cigano vai te pegar. Ó, não fique na rua, senão o cigano vai te pegar. E por aí vai. Né? Além disso, os ciganos eram o bode expiatório de tudo. Tem uma cena que tá mais ou menos no começo, então acho que dá pra contar sem dizer que é um spoiler, que o garoto não pode mais comer chocolate. Por uma questão de saúde, não pode comer chocolate. Os ciganos roubaram seus chocolates. Então, em vez de falar pro garoto que ele não pode, ou usar uma outra desculpa, falar que o cachorrinho que comeu, não, os ciganos roubaram. Então, esse preconceito ele vai se criando desde da mais tenra idade das pessoas, né? Então, é bem complicado. Uma outra coisa também que fica bem interessante nesse livro é que o livro conta a história dos judeus pós Segunda Guerra Mundial, né? E na verdade, mais do que pós a guerra, mas durante a Segunda Guerra Mundial, todas as atrocidades que foram feitas com esse povo também. Então, assim, é muito complicado, né? Se você fosse amigo de de cigano, por exemplo, você era motivo de chacota, né? Nessa sociedade, então. E isso é uma coisa meio complicada, então. Tem algumas coisas muito legais no livro. Por exemplo, tem um que eu anotei aqui, ó, que é um dos melhores xingamentos para o intelectual, e eu vou usar ele várias vezes. Se você usar esse xingamento, saiba que ele veio de David Reviati. Eu vou usar e vou dar os créditos, que é: engoliu um monte de livros e não cagou nem uma carta. Isso não é o melhor xingamento para o intelectual? Sabe, aquele cara que, assim, lê, mas não faz um artigo que seja. Né? Tipo, engoliu um monte de livro e não cagou nenhuma carta. Aqueles caras que, sim, sei lá, ficam 10, 15 anos sem escrever um artigo. O cara é intelectual, é professor universitário, mas não escreve nada. Então, para isso, tem esse xingamento. Engoliu um monte de livros e não cagou nenhuma carta. Vou usar várias vezes. Uma outra coisa que eu achei estranha no livro é que aqui na orelha da editora Veneta fala assim, ó. Cuspa 3 vezes, gira em torno de Guido, Grisú e Catango. Só que o Catango mesmo aparece só na página, mais da metade do livro. É importante e tal, mas só aparece depois da metade. Eu não sei exatamente por que fizeram. E me parece que essa orelha aqui, ela é feita fora. Ela foi importada pela Veneta, assim. Então, não sei por que falarem do Catango. Talvez tivesse mais coisa e foi suprimido depois, não sei dizer. Aí tem assim, ali pela página 335, e daí eu não vou dar spoilers, mas só pra você saber qual página, né? O Guido é um babaca, mas muito babaca, e ele se sente mal de ter sido babaca. E isso é legal porque você vai percebendo que o personagem vai amadurecendo ao longo da história. Não que seja linear, não é? Ele começa pequeno, chega e fica adolescente. Ele é adolescente, volta para ser criança, aí fica um pouquinho mais velho e tal. Então, tem um momento ali nessa página 335, que é mais ou menos a metade do livro, um pouco mais da metade do livro, que o cara é o tal do babaca. Eu não vou contar o que é, mas é o tal do babaca. Mesmo. Você fica com ódio do cara, né? Tipo, porra, pra que tudo isso, né? E a história, em geral, sensacional. Vale demais a pena. Eu sei que parece um catatal, mas
Olha, eu li ele em, cara, umas 3 horas, talvez. 3, 4 horinhas eu li, né? Porque é muito grande os desenhos e tal. E 3, 4 horas ainda vendo o desenho, porque tem muito desenho muito bonito e tal, né? Então, é mais ou menos esse tempo. E depois que acaba, porque como eu disse, são... Caramba, perdi aqui, ó. São 565 páginas. Mas o livro acaba na 520. Então tem uma história curta de umas 35 páginas que é bem interessante também, que mostra os ciganos na Polônia, em uma Polônia da União Soviética, né, quando era ocupada, digamos, quando fazia parte da União Soviética. E é uma história muito legal de uma escritora que é cigana, e os ciganos têm uma história oral apenas, ou pelo menos naquela época, apenas oral, e ela decide escrever. E daí o preconceito que ela sofre, o quanto que ela sofreu por escrever num mundo que era oral, né? E assim, ela ficou para a posteridade, mas ela sofreu muito. Então o livro se pergunta, essa história se pergunta, será que vale a pena a posteridade, né? Para que serve a posteridade? Para que você se esforçar tanto para deixar alguma coisa é importante se você sofre aqui? Então, assim, livraço, Davide Reviati, da editora Veneta. Se você puder, leia. E se ler, ou não ler também, tudo faz, escreve aqui embaixo para conversar, dialogar, bater um papo sobre o Cuspa 3 vezes. Beleza, galera? Então é isso. Até mais.